Hoje vamos falar de dois projetos que envolvem a Cristolândia: Cristolândia Criança e Viver. Dados da Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar comprovam que o percentual de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas cresceu de 50,3% para 55,5%. E dos que usaram drogas ilícitas, nos 30 dias que antecedem a pesquisa, cresceu de 7,3% para 9% de 2012 a 2015. Imagina agora, 5 anos depois. O projeto Cristolândia Criança se destina aos cuidados para aqueles que são menores de idade e são dependentes químicos. O projeto Viver é um programa socioassistencial que visa pelo desenvolvimento da criança e do adolescente por meio da convivência, do fortalecimento de vínculos e no discipulado cristão, trabalhando na prevenção de uso de drogas, de suicídio, de depressão, de abuso sexual, de bullying. E creio que devemos orar, interceder e contribuir por esses dois projetos que têm feito um trabalho muito incrível com essas crianças e adolescentes dependentes químicos. É uma tristeza para a gente, fico imaginando para a mãe de cada um vê-los nessa situação. Então eu acho que devemos interceder sim e pedir a Deus capacidade de contribuir e até mesmo ir. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade que temos de aprender mais um pouco do que o Senhor quer que saibamos, ó Pai. Pai, que o Senhor nos dê capacidade e fortalecimento para que possamos interceder e contribuir por esses projetos que tem feito que o Senhor mandou, que é cuidar dos jovens, das crianças e pregar o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor continue nos abençoando e renovando suas energias todos os dias, ó Pai. E que o Senhor nos dê a capacidade de também ir, interceder e contribuir. Muito obrigada por tudo. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Bom dia. Estamos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical. E já é a primeira Escola Bíblica do mês de setembro. E como fazemos sempre, quando trocamos os nossos estudos, damos uma pequena introdução do que será visto, durante esses próximos domingos, e queremos que os irmãos possam aproveitar, e já agradecendo a todos os professores que nos ajudaram e vão nos ajudar daqui para frente ainda, dessa maneira virtual. Mas a nossa igreja agradece, a IBD agradece a todos que têm ajudado e cooperado nesse trabalho, nesse ministério. No mês de setembro, o foco da IBD será um foco um pouco diferenciado. Nós teremos uma IBD com classe única, Não teremos mais uma revista para cada faixa etária, Então os adolescentes também vão participar junto com os adultos, com os jovens. Inclusive os adolescentes vão estar participando, fazendo algumas apresentações especiais, cujo foco sempre será missões, atendendo ao convite, e também a necessidade, que o mundo sempre tem de ter e a necessidade de conhecer a Jesus como Salvador. E como nós vemos na palavra, lá em Mateus 28, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, esse é o nosso foco, missões. E a nossa revista vai focar isso durante esse mês de setembro até o final do ano. Teremos algumas participações especiais, professores que vão ser convidados, e queremos que os irmãos aproveitem bem esse momento e possamos estar pensando em missões, que está no coração de Deus. Sempre foi esse o propósito da igreja, também de cada crente, que é levar o Evangelho a toda criatura. Então, nós começamos hoje essa nova série, esse novo conteúdo, e queremos que os irmãos pensem em missões, pensem no discipulado, fazer discípulos, A nossa vida sempre tem que ter esse objetivo, fazer discípulos e cuidar um do outro para que a igreja possa crescer e se multiplicar. Então, ide e pregai.
Esse vai ser o título desses meses que vamos estar estudando e queremos que vocês aproveitem bem. E vamos então para a nossa primeira aula. Que Deus possa abençoar vocês e que possamos caminhar nessa nova jornada e que possamos ter a bênção e a orientação de Deus nesse momento, Pai. Ok? Então vamos para a aula, tá? Boa aula para vocês. Até mais. Tchau. Olá, um prazer estar por aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Nós estamos bem, graças a Deus. E hoje, iniciando essa nova sequência de estudos, como já foi falado, sobre missões, falando um pouquinho de evangelismo, um tema interessante para nós estudarmos aí nos próximos meses. Depois de finalizarmos essa sequência da carta de Paulo que foi um grande missionário, se não o maior deles, e um exemplo de homem que cumpriu a missão que Deus deu a ele. E é essa caminhada que nós vamos ter aí nos próximos meses. E para iniciar, não poderia ter um tema melhor para esse primeiro estudo, senão missões, um projeto do coração de Deus. E para pensarmos sobre esse tema, nós temos dois objetivos aqui para esse estudo. O primeiro objetivo é recordar e reconhecer a ação missionária de Deus através de Jesus. E um segundo objetivo é procurar saber o que Deus quer que façamos para colaborar com a sua obra missionária. Temos esses dois objetivos aqui. Se nos próximos minutos nós tivermos isso um pouco mais claro em nossas mentes, um pouco mais fresco, nós vamos estar numa boa caminhada nesse estudo e também para os estudos que virão à frente. E antes de entrarmos aqui nos três aspectos propostos pelo autor, nós precisamos fazer duas considerações. Na verdade, são duas definições do que é missões e o que é missionário. Então aqui vamos definir missões nesse primeiro momento. Missões é o envio de mensageiros cristãos autorizados a determinados lugares, povos ou comunidades. Essa é uma definição um pouco de dicionário, um pouco do nosso contexto de igreja, o que nós temos vivido, o que nós temos visto, testemunhado. E quando diz aqui o envio de mensageiros cristãos autorizados, né, é exatamente isso, bem perto da nossa realidade, de termos organizações e que enviam pessoas preparadas, aptas a cumprir a missão. E no nosso caso, né, especificamente, levar o Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas, cumprindo assim a missão. O segundo ponto aqui que nós precisamos deixar claro e definir também é a questão do missionário. O que é o missionário? O missionário é o mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo, é aquele que leva a mensagem de Cristo com palavras, com ensinamentos, mas sobretudo com a sua própria vida. Esse é o missionário. Feitas essas definições, então, vamos aqui para os três aspectos propostos para o estudo de hoje. Nós vamos começar pela criação, né? Vamos tentar falar de Deus lá na criação. Então esse primeiro ponto é na criação, o Deus missionário. E para entender aqui, talvez seja um pouco mais fácil fazermos uma pergunta: por que Deus criou o homem? Ou para que Deus criou o homem? E temos algumas respostas para essa pergunta, mas uma das que mais
ouvimos, aqueles que têm um tempo maior de vida cristã, já ouviu com certeza, que é a definição de que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E esta afirmação tem como base, ou uma das bases dessa afirmação está lá no livro de Isaías, capítulo 43, os versos 6 e 7. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou acompanhar na tela também. Isaías 43, 6 e 7 diz assim o texto: Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Aí, então, Deus falando através do profeta que formou, fez o homem para a sua glória. E alguns anos depois, na verdade alguns séculos depois, Paulo vai reforçar esse conceito que nós encontramos aqui na sua carta aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É isso. Deus nos criou para esse fim. Deveríamos transmitir os atributos de Deus através das nossas vidas. É a criação de Deus que deve refletir a Deus. Já nascemos com uma missão: glorificar a Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Deus já nos cria para que outras pessoas vejam Deus em nós. Nossas vidas devem, ou pelo menos deveriam, refletir a Deus. Logo, as outras pessoas veriam Ele em nós. Então, essas considerações aqui, pensando nesse Deus missionário lá na criação. Um segundo ponto é quando o pecado entra no mundo. Nós temos aqui na queda o Deus missionário. E pelo mau uso do livre-arbítrio, o pecado entra no mundo através de Adão e Eva. Nós conhecemos a história, como tudo se passou lá no Éden. E um comentário importante aqui também é que esse pecado que entra no mundo lá no início, ele atinge cada ser humano em todos os lugares. Nós temos esse conceito reforçado em alguns textos bíblicos e nós podemos citar um deles aqui, Romanos 5:12. Melhor, vamos fazer a leitura desse texto, Romanos 5:12. Você pode acompanhar aí, diz assim: Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. É isso, somos pecadores. E quando o pecado entra no mundo através de Adão e Eva ali, nessa desobediência original, o homem se rebela e depois que entende ali que errou, e em seguida já tenta se esconder de Deus, mas Deus vai atrás. Deus vai em busca. E nós podemos fazer a leitura aqui desse texto para lembrarmos também dessa passagem que está narrada ali em Gênesis, capítulo 3, versos 8 e 9. Diz assim o texto: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? Deus, então, caminhando no jardim, ele vai ao encontro de Adão e Eva para tratar com eles.
E podemos interpretar aqui a figura desse Deus que vai ao encontro de Deus aqui indo, buscando o contato com o homem, com a sua criação, a fim de tratar com ele, né? E essa ida, essa busca ao homem que errou, que pecou, viria a se concretizar tempos depois, através de Jesus Cristo vindo à Terra, o que seria a continuação dessa obra missionária de Deus com a humanidade que nós estamos vendo aqui desde o princípio, né? Lá atrás. E como podemos ver então o Deus missionário nessa queda do homem? A queda do homem no Éden, ela também é a razão de nós termos essa boa notícia a ser anunciada hoje ou tempos mais tarde. Se não houvesse o pecado, não haveria a necessidade da redenção, do resgate do homem, logo não existiria a necessidade de Jesus Cristo vir para morrer então pelos nossos pecados. Então essa queda aí, ela é a razão depois dessa concretização do plano de redenção de Deus para com a humanidade, para com o homem. Então mesmo pecadores errando, ali Deus segue querendo se relacionar com o homem, restabelecer a comunhão então com os seus filhos. Esses os comentários aqui sobre o Deus missionário ali, quando o pecado entra, quando o homem cai no Éden. E o terceiro e último ponto, e não menos importante, e nesse caso aqui o mais importante com certeza, é o Deus missionário encarnado, né? Na consumação, o Deus missionário. E aqui nós temos a base desse estudo e também a base da fé cristã. E com certeza um dos textos mais conhecidos entre os crentes e também não crentes, que é João 3,16. Muitos de nós podemos recitá-lo de cor. Nós vamos fazer essa leitura nesse momento, estará na tela de qualquer maneira, e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor missionário de Deus é encarnado em Jesus Cristo, com um único objetivo: levar a criatura outra vez para perto do Criador. E essa é a prova do Deus missionário que temos, e Ele espera que todos aqueles que foram alcançados por esse amor compartilhem isso com aqueles que ainda não creram ou ainda não tiveram acesso a essa informação. A finalidade da vinda de Jesus foi e ainda é para a salvação de toda a humanidade, de todo mundo, sem exceções, sem acepção de pessoas. Jesus vem para todos. E por isso nós temos missões como essência na igreja, no corpo de Cristo, e cremos, isso vem de Deus desde o início. Com essas considerações, então, depois de tudo isso, podemos concluir que depois de enviar a boa nova para a humanidade, Deus espera que o homem compartilhe essa boa notícia, o Evangelho que é Jesus Cristo. Que continue fazendo missões, enviando missionários, sendo um missionário onde quer que nós estejamos, porque missões definitivamente é um projeto do coração de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa caminhada missionária, que essa seja a nossa oração no nosso dia a dia e também agora finalizando esse estudo. Amém.
É isso, muito bom dividir esse tempo com vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço.